Existe uma coisa que está sempre presente em toda parte quando há pessoas. Vocês sabem dizer o que é? Quando você tem algumas pessoas juntas, o que está sempre presente junto com as pessoas? Fofoca, isso mesmo. Fofoca está sempre presente, é inevitável. Sempre que há 2 ou 3 pessoas, agora espero que em nome de ninguém, começam as conversas sobre isto ou aquilo, falando do que acham daquilo, falando do que acham de outra pessoa, do que foi feito, etc. E tal. Fofoca está sempre presente. Desde que o ser humano começou sua trajetória, sempre houve fofoca. Jesus, porém, não tinha medo da fofoca. Ele começa a passagem de hoje do Evangelho perguntando diretamente aos discípulos: o que dizem que eu sou? Ele quer saber da fofoca. Essa é uma pergunta muito difícil de fazer, mas uma pergunta essencial no entendimento da mensagem do Cristo. Principalmente porque, para que o Evangelho pudesse ser transmitido de maneira eficaz, Jesus precisava ter certeza de que não somente as pessoas sabiam quem ele realmente era, como também que as pessoas agissem de acordo com essa novidade. E o que era fofoca? O que as pessoas tanto falavam sobre Jesus? Diziam que ele era um dos profetas que tinha voltado, tipo uma reencarnação de Moisés ou Elias, ou João Batista. Era isso que falavam por aí. Mas num dado momento, e aí um rasgo, num ímpeto de inspiração divina, Pedro proclama: Jesus, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E o que isso significa? Vocês vão dizer para mim: ah, sim, ele é o Messias, Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Todo mundo já sabe disso. Até quem não vai para a igreja, num país de matiz cristã como a nossa, de história relacionada ao cristianismo, todo mundo sabe: Jesus, Messias, Filho de Deus. Mas esta realidade, Jesus é o Messias, o que isso muda as nossas vidas? O que significa para nós chegar a essa conclusão a que Pedro chegou? Deixar essa inspiração divina nos contagiar e dizer de coração que Jesus é o Messias. Essas questões de identidade, quem é Jesus, quem é o povo de Deus, quem são os seus seguidores, quem são os discípulos, essas questões relacionadas à identidade, elas estão em todas as Escrituras. São Mateus é o autor a quem é atribuído o Evangelho de hoje. O autor de Mateus começa o livro de Mateus com uma genealogia de Jesus. Ou seja, ele tenta mostrar que Jesus tem uma raiz, uma linhagem de ancestrais famosos para o povo hebreu. Jesus é relacionado, através da ancestralidade, à raiz de Davi e ao profeta Abraão. Patriarca Abraão, perdão. Mateus também não joga Jesus no meio do seu ministério, como faria Marcos, que é um evangelho mais antigo. Ele também situa passos da infância de Jesus, como a fuga para o Egito, a fuga forçada para o Egito, que tem um paralelo justamente com o exílio do povo hebreu no Egito, com Moisés saindo do Egito como salvador para aquele povo hebreu. O Evangelho de Mateus nos conta uma história de Jesus que está relacionada à sua identidade, ou seja, da onde ele veio, quem são os que o seguem, quem são seus ancestrais, quem é sua origem, quem é sua companhia. As origens de Jesus são as mesmas que fala segundo Isaías, chamado segundo Isaías, que escreveu a profecia de Isaías que nós escutamos hoje. Naquela profecia, esse profeta se
dirige ao povo exilado, ou seja, aquele povo que está no cativeiro da Babilônia, muitos dos quais já haviam perdido o conhecimento de suas origens. Veja só, ele precisa recapitular, ele precisa recontar a história do Jardim do Éden, de Abraão, de Sara, porque muitos deles já estavam desconectados da sua origem, estavam no cativeiro, estavam exilados. E ele conta para esse povo essa história dizendo assim: vejam da onde vocês vieram, vejam seus ancestrais, mirem nessas pessoas que seguiram a promessa e os mandamentos de Deus. Mas não apenas se lembrem desses ancestrais, desejem a justiça, a consolação e as bênçãos que eles desejaram. De maneira poética, o profeta diz: vem, povo que está humilhado e exilado, ergue a tua cabeça, confia em Deus e trabalha para a vinda da sua justiça. Ao descrever Jesus como um herdeiro genealógico desta mesma geração de ancestrais, Mateus apontou claramente que ser o Messias não é apenas ser o Messias, não era ser mais um profeta, e sim ser aquele que concentra todas as esperanças, todas as motivações, e principalmente aquela pessoa que traz justiça para todos os povos, e que está chegando, está muito perto. Você não vê? Dizer que Jesus era o Senhor em Cesareia de Filipe era dizer que Jesus era o Senhor numa cidade plantada pelos romanos em meio à Judéia, de maneira a desestabilizar uma identidade nacional. Clamar no meio da cidade do império que Jesus era o Senhor, o Filho de Deus, e que era da raiz de Davi, de todos aqueles ancestrais que proclamavam não a César, mas ao Deus vivo, é extremamente subversivo. Era dizer que aquele Deus era maior que qualquer império, que qualquer imperador, que qualquer estabelecimento, que a sua justiça ia além da justiça implementada pelas pessoas, que a sua paz transcende todo entendimento e vai muito além da pax romana que era implementada naquele momento. Ou seja, Jesus era um divisor de águas. Dizer que Jesus era o Filho do Deus vivo era dizer que através dele uma nova maneira, um novo relacionamento entre Deus e a humanidade era possível. E esse é um relacionamento que é desejado, olha, desde muito tempo, desde os tempos dos ancestrais. Porque embora os autores de Isaías falassem claramente ao povo judeu exilado, eles enfatizam todos os povos, luz para todos os povos, salvação para todos os povos, casa de oração para todos os povos. Isso tudo se concretiza em Jesus. Em Jesus há um relacionamento em que para toda a humanidade, para todas as pessoas, há esperança e a salvação. Em Jesus nós podemos experimentar o reino de Deus aqui entre nós. Então a fofoca que falavam de Jesus fechava os olhos, cerrava o intelecto das pessoas que eram seus seguidores, porque eles pensavam que ele era mais um dos profetas. Não conseguiam enxergar além daquilo ali. Mas essa revelação divina que vem a São Pedro, ela abre os olhos dos discípulos ao fato de que Jesus era o Messias, não mais um profeta, o maior dos profetas, o Filho de Deus, o esperado. E isso implica em algo muito maior. Eu podia acabar esse sermão aqui e vocês sairiam reconfortados dizendo: eu sou de Jesus, estou tão feliz. Mas não é só isso, porque Jesus não quer saber somente que nós o reconheçamos pelo que ele é, mas sim que nós vivamos nossas vidas e transformemos este mundo a partir desse conhecimento, a partir desta palavra, que é a palavra de salvação e a palavra de esperança. Essa revelação divina que Pedro tem
implicava em algo muito maior do que simplesmente confessar a Jesus. Implicava na realização da justiça de Deus. Da justiça de Deus para todos os povos. Da justiça de Deus em todas as nações. Enquanto o mundo se desgasta, a salvação de Deus é eterna, como disse o profeta. E por onde vem essa salvação? É pelo Messias. A leitura de Romanos, a carta que nós ouvimos hoje, nos fala de uma sabedoria profunda e da ciência de Deus. Pois bem, é justamente através dessa inspiração, que não é de nós, que é plantada em nós por Deus e que vai além do nosso entendimento. É justamente por aí que nós podemos contemplar o Messias e ver nele algo mais do que as meras fofocas. O que dizem por aí de Jesus? Seus amigos, parentes, colegas, o que dizem? Que ele era um cara legal, que ele era um grande sábio, um pensador, um líder político. Essa é a fofoca. Mas aquilo que nós podemos e nós devemos enxergar com os olhos da fé, com a mesma inspiração que caiu sobre Pedro, é que Jesus é o Senhor. Isso muda todos os paradigmas do tempo e da história. Jesus era um profeta? Era sim, mas era um profeta acima de todos os profetas. Sua mensagem não era destinada a somente um povo, somente uma pessoa num dado momento. Sua mensagem era universal, era católica, era para toda a humanidade, a todo tempo. Jesus era um sábio? Era, mas sua sabedoria vinha diretamente de Deus. Transcende o nosso entendimento. Jesus era um líder político? Era sim, mas era um líder que estava acima da falta dos escrúpulos que os seus companheiros tinham. A mensagem de Jesus transcendia ideologias. Aliás, a ideologia de Jesus era justamente uma: realizar o reino de Deus, começando aqui na terra. Por isso que Jesus denunciava as injustiças, as desigualdades e o desamor, não somente para a comunidade, mas também por toda a criação. Mas acima de tudo, Jesus é o Senhor. Senhor. Isso é dizer que o Cristo, o Messias, que seu reino e sua mensagem estão acima dos impérios, estão acima daqueles que ousam ser chamados de senhores deste mundo. E este mesmo Cristo, que é Senhor, mas é humilde ao mesmo tempo, Ele quer trazer a nós, quer trazer você para si. Ele quer que você seja parte do seu povo. Ele quer que você chegue a essa conclusão e inspiração divina de que Ele é o Messias. Ele quer que você seja também pedra na construção desta igreja. E aí eu pergunto, ao ouvir isso, ao partilhar essa mensagem, nós estamos compartilhando desta alegria de Pedro? Toda vez que nós repetimos, né? Ele é o Senhor, Jesus é o Senhor, cantamos, falamos nos credos, dizemos para uma pessoa que está triste, olha, confia em Deus, etc. Nós estamos partilhando dessa alegria de Pedro, dessa realização. Nós estamos, como Pedro fez, enxergando no Jesus o Messias que desafia os impérios que nos dominam. O império de Roma morreu, mas continuam outros impérios. E é preciso muitas vezes de púlpito denunciar esses impérios, a desigualdade, a exploração, o desamor, as desavenças entre pessoas, o fato de que uns concentram tanto e outros concentram tão pouco, a guerra, os interesses pessoais, todos esses são impérios que desafiam a implementação do reino de Deus. Então, pensando nesses impérios todos, para vocês, o que seria dizer Jesus é o Senhor?
Jesus é o Messias, num contexto como o nosso. Esse que é o poder da confissão de Pedro. Ser pedra, como Pedro se tornou, é construir igreja. Nós estamos numa obra, né? Quando a gente quebra as paredes, a gente começa a descobrir os blocos que constroem a igreja. Eu convido vocês a olharem. Ali naquele buraco ali, vocês vão ver pedaços de jornal que foram enfiados. 1920. Foram descobertos agora. A igreja se constrói conosco. Ser pedra, assim como Pedro, é ser mais um bloco na construção desta igreja. Um bloco que começa com as ancestralidades, com a herança dos patriarcas, das matriarcas, com a herança daquelas pessoas que profetizaram, dos nossos ancestrais. Sempre que eu falo em ancestralidade, eu me lembro da nossa grande amiga Lívia. Ela fala muito de ancestralidade. Ancestralidade, aqueles que vieram antes da gente, aqueles que deixaram esse legado, que foram pedra. E o desafio para nós é ser pedra e construir igreja, mas não uma igreja que é um prédio fechado, né? Um muro cercado, fechado, que não participa desse mundo, que está de portas fechadas para tudo aquilo que desafia o que é ser reino de Deus. E sim uma muralha, fortaleza, grande, mas construída sobre a pedra fundamental, Cristo. Quem já foi em algum canto da América Latina e viu as construções incas, já percebeu, né, quão espantoso é o método de assentamento de pedras, né? Eles basicamente lixavam a pedra e encaixavam pedras de formatos geométricos uma nas outras. E eu descobri, inclusive, que em vários vilarejos, né, várias cidades incas, eles selecionavam já um topo de uma montanha onde havia uma rocha exposta. E eles usavam a rocha exposta como fundamento, onde eles encaixavam pedra sobre pedra. Da própria rocha eles encaixavam. Em Cusco existe uma ruína, um castelo, ou palácio, templo do rei, né? O templo do Rei Sol, chamado Coricanti, onde construíram em cima uma igreja dominicana. Mas da metade para cima é a igreja, da metade para baixo são as bases do antigo templo. Os espanhóis não sabiam fazer o encaixe entre pedras. Construíam com pedras que eles tiravam das próprias edificações incas, mas com argamassa. Bom, houve um terremoto nos anos 50, a igreja ruiu. A fundação, a base, não ruiu. O que nós precisamos ser é exatamente esse tipo de muralha. Não somente pedras assentadas com argamassa de qualquer jeito, mas pedras que se encaixam umas nas outras, numa relação de interdependência, que resistem aos terremotos. Uma igreja forte, uma igreja muralha, uma igreja que sobe rumo ao alto, que mostra Jesus para o mundo. Muros fundamentados nas nossas ancestralidades, em Abraão, em Isaac, em Sara, nos profetas, nas profetisas, em todos aqueles que vieram, mas também naqueles que vieram recentemente e ajudaram a construir a igreja como a conhecemos hoje. Mas também uma igreja que continua a crescer encaixada e interdependente da experiência de nossos irmãos. Ou seja, uma muralha que projeta Jesus, que coloca Jesus lá no alto para que todos possam vê-lo e que resiste aos impérios do mundo. O poder que vem dessa confissão de que Jesus é o Messias é justamente poder viver essa realidade que muda o mundo. E aí é que se liga o que acontece na terra com o que acontece no céu. Porque quando nós construímos muralha, quando nós construímos o reino de Deus, com pedras que confessam que Cristo é o Senhor, que este reino é maior que os impérios deste mundo,
aí sim estamos ligados à vontade de Deus, estamos ligados ao reino dos céus. O poder de Cristo como Messias é construir o reino de Deus. Reino de Deus que sobe aos céus e que traz na terra o quê? Cumprimento da vontade dos céus. Por isso, pensemos além da fofoca. Jesus é mais do que dizem dele. Jesus é o Senhor. E nós precisamos construir essa igreja. Esse é o Messias. Por isso eu convido você. Venha.